Vamos continuar aqui, então, sobre o sistema de escrita. É muito importante nós, alfabetizadores, entendermos toda essa parte também do sistema de escrita alfabética, que é basicamente aí o principal da educação, da alfabetização. Então, vamos lá. O que é a escrita, né? Falando aí dentro do sistema de escrita alfabética, nós temos aqui uma referência de Cato, Teberoski e também Ferreiro, lá a partir dos seus estudos, que a escrita é um objeto simbólico, substituído, que representa algo. Não constitui uma transcrição fonética da fala. Então, eles trazem muito isso, que a gente sempre fica falando que a escrita é representação do falado, né? E ela traz que realmente não é somente uma transcrição da fala, mas estabelece uma relação essencialmente fonêmica, que são os sons, né? Isto é, procura representar aquilo que é funcionalmente significativo, estabelecendo um sistema de regras próprias. Então, não é simplesmente representação de uma fala, mas em si um fonema, os fonemas em si, porque existem os fonemas para que a gente consiga pronunciar. A escrita é um sistema notacional, ou seja, é constituído de regras próprias e princípios abstratos. E seu aprendizado implica no processo cognitivo complexo e conceitual por parte do aprendiz. Isso aqui é uma citação de Emília Ferreiro, também aí com a citação de Moraes, com base no estudo da psicogênese, né, sobre o sistema notacional aí que nós estamos falando da língua portuguesa para o ensino de uma escrita alfabética. Ele traz muito essa comparação de que não é um código, de que é um sistema notacional, que ele nota um som, que ele representa um som. E essa questão do cognitivo, vocês vão ver muito. Por isso também a nossa base aí e a nossa justificativa e sustentação nas práticas pedagógicas significativas e também construtivistas, sociointeracionistas, saindo daquela questão empírica, empirismo de memorização, de representação, cópia, de reprodução, daquele ensino de que eu ensino e se você aprende ou não faz parte aí da minha culpa, do meu processo. Eu ensinei, você que não aprendeu. Não é isso. Por isso que traz esse processo cognitivo complexo. Então, ele é um fator que tem que estar aí ativo, significativo para qualquer aprendiz e de um conceito, porque se ele não aprender esse conceito, não adianta ele memorizar, porque ele não vai dar conta, né? Não é apenas externo, ele precisa ter interno isso já construído. E o que são os sistemas notacionais, então? Assim como a numeração decimal e a norma notacional musical, com pentagramas, claves de sol, fá e ré, a escrita alfabética é um sistema notacional. Nesses sistemas, temos não só um conjunto de caracteres, ou símbolos, números, notas musicais, letras, mas para cada sistema há um conjunto de regras ou propriedades que definem rigidamente como aqueles símbolos funcionam para poder substituir os elementos da realidade que notam ou registram. Vocês vão entender mais isso aqui quando a gente já falar da questão de outras línguas também, que eu tenho um exemplo aqui para vocês entenderem. Olha, para a identificação do princípio alfabético, por exemplo, a criança deve reconhecer a relação letra-som e ser capaz de analisar, refletir, sintetizar as unidades que compõem as palavras faladas, segundo a referência de Tamer, Pratt e Herman, de 84. As crianças, de um modo geral, recorrem à oralidade para fazer várias hipóteses sobre a escrita, mas usam também
a escrita dinamicamente para construir uma análise da própria fala. Então, é um jogo aí de ida e vinda, né? Porque a gente sabe também, se a criança não falar bem, ela não vai escrever bem. Por quê? Porque tem um som aí. E se esse som, esse fonema não está sendo articulado, não tem essa boa dicção, essa reflexão sobre o som, a criança também vai escrever errado. Por exemplo, tem uma criança minha que fala vermelho. Olha, aquele é vermelho. Olha meu batom vermelho, professora. Eu tenho um boneco vermelho. E ele não pronuncia o vermelho, mas ele fala V para outras coisas. Mas o vermelho, ele fala bem assim, vermelho. E eu fico, é vermelha, com V, ó, vermelho. E aí ele pronuncia vermelho. Daqui a pouco ele está de novo, vermelho. Então, são essas questões da oralidade também, né? E aí, olha aqui. No japonês, para você entender a notação da nossa língua. Em japonês, por exemplo, há sistemas de escrita em que cada grafema representa o som de uma sílaba inteira. No nosso não tem isso. Cada grafema é um fonema. É uma representação, desculpa, porque tem grafema que tem mais, tem fonemas que tem mais ali que representações da nossa. Além de tudo, além de não ter essa facilidade aqui de ser silábico, né? Ele tem representações diferentes. Olha que coisa louca. Assim, eles têm, em vez de um alfabeto, silabários, como podemos ver. Então, lá sim tem o silabário, porque cada representação desse grafema aqui em japonês representa uma sílaba, por exemplo. Né? Então, se eu quero escrever o K, eu represento dessa forma. Eu não tenho que juntar, eu não tenho que fazer essa junção de vários fonemas, né? Pegar um fonema com o outro, fazer essa junção. É o tal do B com A, que não faz Bá. B é o nome da letra, A é o nome da letra, mas a gente precisa pensar no som. Como que faz o B? Né? Então, ele só tem o Bá quando eu junto com a vogal. Ele tem o B quando eu junto com a vogal. Sem a vogal, as consoantes, elas não são pronunciáveis, na sua grande maioria. Tem algumas aí que tem um som que a gente consegue prolongar, que é esse princípio que a gente trabalha, que eu falo para vocês que eu trabalho. Por exemplo, J, J, mas ela não tem especificamente aí uma pronúncia mais clara. O que dá essa pronúncia mais clara para nós são as vogais. As vogais são pronunciáveis, né? A, E, I, O, E, I, U, faltou, né? Então, as consoantes não. Então, vamos fazer o P, somente o fonema P, da letra P. Né? Então, ele é mudo até, ele não libera ar nas cordas vocais, ele é bilingual, e aí tem toda uma questão de posição de língua e etc., que dificulta muito também o ensino. Muito, muito, muito. E fazer essas junções. Então, olha só que diferença que nós temos aí, se a gente pensar no nosso alfabeto, né? Para o alfabeto japonês, onde já tem aí a sílaba constituída na sua representação aí do seu sistema. É diferente do nosso, com certeza. O que seria um código? Isso aqui é um código. Eu criei para cada fonema, por exemplo, isso aqui eu peguei da internet, tá? Isso aqui é cada fonema, por exemplo, eu criei um código. Esse código, ele pode ser mudado. Eu posso fazer um código aqui só com vocês, as meninas da minha aula aqui, as professoras, e toda vez que eu escrever alguma palavra lá na internet, nos nossos grupos, só vocês que têm o código e vocês vão decifrar, né? O alfabeto, não, ele tem uma representação cultural aí e ele nota sons que todos conhecemos. Pensa aí no seu código também, no sentido de código do seu celular. Você tem um código que é só seu. E você vai decifrá-lo, vai colocá-lo. Outros não têm acesso a isso, né? A nosso alfabeto, ele é
representação de uma língua, ele representa uma cultura, ele nota um som. Então, esse Z vai ser Z em qualquer lugar quando a gente apresenta. O que ele vai ter de diferenciação de notação? Quando ele está dentro de alguma palavra, por exemplo, o S com som de Z, que o fonema muda. O próprio X, às vezes, dentro de uma palavra, ele muda o fonema, que é o som. Aí é a grande dificuldade. Há alguns que eles são, eles têm a categoria, depois nós vamos ver disso também, e eles permanecem, mas a grande maioria, eles têm uma outra, a gente tem as dificuldades disso, que o fonema muda, né? Então, essa é a grande dificuldade. Nem sempre aí vem as regras ortográficas e dessa forma nós vamos mudando. Então, esse código aqui, ó, para representar a letra, eu posso alterar. Agora, um código notacional de um som que representa o fonema, ele permanece, mas ele tem regras para ser seguido. O S com som de Z, o X com som de CH, dentro das palavras, né? O CH com som de X, que seja. Quando a gente tem lá a questão do R forte, do R fraco, 2 R's, e assim por diante. O próprio H, que é um fonema mudo aí, que não tem uma representação. Então, tudo isso são questões notacionais da nossa língua que a gente precisa trabalhar com as crianças. Ó, o próprio K, né? K é o nome da letra, não é o fonema. Então, na hora da escrita, a criança confunde a sílaba K, que é C mais C para representação gráfica, grafema CA, mas ela confunde com o nome da letra K. E aí não está pensando no fonema. Olha que complexo tudo isso para a gente pensar. E aí a gente tem atividades que a gente dá, e isso daqui é decifrar código, por exemplo. Qual são o código aqui? As letras? Não, os símbolos. Então, para cada representação aqui de sílabas, nós colocamos, isso aqui também são atividades que eu peguei da internet, tá? Para formação, isso aqui é uma consciência silábica que a gente está trabalhando e que nós vamos decifrar o código aqui. A carinha mais o cubo, o que que vai dar? Dado, eu tenho que ir lá e juntar as sílabas, né? Então, o código está aqui posto. Isso é um código. Assim também nós temos outras, ó, atividades, tem até aqui a citação, não tirei, ó, do jeito que estava lá eu peguei. Isso são atividades que a gente dá de decodificar aí, códigos mesmo, usando a própria representação da escrita para a gente trabalhar, no caso aqui, sílabas, no caso aqui, as vogais, né? Mas isso é diferente de código notacional que representa som, tá? Que representa um valor sonoro. E para que as crianças se apropriem do sistema de escrita alfabética, o que a gente precisa? O que a gente precisa fazer? Eu só lembrei uma coisa, deixa eu falar com vocês. Eu não sei se vocês, quanto mais jovens, eu tinha na minha turma do magistério, nós criamos isso aqui, ó. E a gente escrevia nas bordas do caderno, em alguns lugares, palavras, frases, a gente se comunicava e ninguém entendia, a gente tinha o nosso código. Então, isso me lembra muito, assim, a minha juventude e meu tempo ali de escola. A gente criou, então nós tínhamos um grupinho e a gente que tinha nossos códigos. Até você decorar aquilo, você olhava várias vezes qual era o A era o triângulo, eu me lembro. Acho que é só o triângulo que eu lembro. E cada um representava ali uma letra e a gente escrevia para as outras pessoas não entenderem. Porque só quem tinha o código que conseguia entender aquilo. Então, vamos lá. Para que as crianças se apropriem do sistema de escrita, o que a gente precisa? A gente precisa garantir atividades para se pensar e perceber que escrever é diferente de desenhar, porque as crianças estão ainda muito presas ao desenho. E que a escrita é diferente de outras formas gráficas, como os números e os símbolos, que é tirar essa criança aqui desse começo da pré-silábica, que ela ainda está nessas questões arraigadas aqui, realismo nominal, não diferenciando símbolos, letras, números, né? E também essa questão de desenhar letras.
Atividades que é para aprender as letras do alfabeto. Eu preciso conhecer os grafemas. Eu preciso ensinar os grafemas. E aí a gente vem com o princípio alfabético, né? Eu preciso ensinar a letra, o som e o nome da letra. As atividades para pensar como se escreve, que se escreve com letras, que as letras representam o som das palavras, quantas e quais letras usar. Isso daqui são o princípio aí da alfabetização, de como a gente começa a pôr essa criança para escrever. Atividades para pensar no som das palavras, em suas partes de som. Consciência fonológica total. Então, ela pensar nesse som, refletir sobre esse som e depois conseguir manipular. O que é esse manipular? Eu consigo trocar, eu consigo inverter, isolar, trocar esse som. Lobo, bolo, isso, por exemplo, é uma manipulação. Eu manipulo isso tudo, né? Bolo com bola, eu troco um fonema, eu troco um grafema aí que representa o fonema e eu tenho uma outra palavra. Então, são esses sons da palavra que a gente tem, das letras que a gente tem que trabalhar com as crianças. Aí entra as rimas e as aliterações. Atividades para tentar escrever, para dizer algo, para registrar, para usar a escrita como uma linguagem. Aqui está o letramento também, a questão da função social da escrita. Então, não vamos pôr só as crianças para escrever por escrever. Vamos dar função, vamos dar significado para esses momentos. Seja nas listas, seja no bilhete, seja no convite, seja numa escrita de um trecho, quando ele dita oralmente também, isso também é reflexão sobre o sistema de escrita. Atividades com os próprios nomes, sem sombra de dúvida, isso aqui não pode sequer cogitar de tirar, tá? Com listas de palavras, registros e etc. Isso aqui é muito importante. O nome, ele tem uma regularidade aí muito importante no processo de ensino do sistema de escrita. O nome, ele é referência para trabalhar muitas questões. Começamos lá com as letras, nós vamos para quantidades, letras iniciais, letras finais, as vogais, as consoantes. Depois nós partimos para as sílabas, para a gente ter apoio para buscar e construir essa noção de uma letra não basta, eu preciso de mais uma letra. Então, o nome é sempre referência. A gente usa muito o nome como texto-fonte para o sistema de escrita. Então, vamos continuar aqui no nosso, agora falando sobre letramento também, tá bom?